Oi, pessoal! Mais uma questão resolvida passo a passo no nosso canal do YouTube. Agora vamos começar uma série de questões de matemática para resgatar conceitos com muitas dicas para quem tem dificuldade, tá certo? Nessa questão de hoje que a gente está resolvendo, vamos falar sobre sistemas de equação do primeiro grau, questão presente em grande parte dos concursos. Questão clássica de sistemas, tá, gente? A gente vai observar o que a gente tem, como organizar as ideias e quais são as possibilidades de solução para esse tipo de sistemas. Então, questão clássica de sistema de equações de primeiro grau. Vejamos, em uma fazenda há patos com 2 patas e coelhos com 4 patas. Perceba, não precisava nem dizer algumas informações, a gente poderia vir a interpretar, como por exemplo, poderia ter uma questão que envolve motos e carros, então a moto tem 2 pneus, o carro tem 4 pneus, tá? Então esse tipo de situação a gente tem que organizar a estrutura da questão a partir do que o enunciado traz para a gente. Então, se o número total de cabeças, então eu estou falando aí dos patos e coelhos, é igual a 10, ou seja, se eu somar a quantidade de patos com a quantidade de coelhos, eu tenho 10 animais. E o número total de patas é 28. Então, pegar as patas de todos os patos e as patas de todos os coelhos, o total de patas vai ser 28. Quantos patos e quantos coelhos há na fazenda? Então, questão clássica de sistemas de equação do primeiro grau. Perceba, eu tenho x patos, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Minha canetinha, cadê a minha canetinha? Vamos vir para cá, pronto. Eu tenho x patos e y coelhos. Então, eu vou estruturar, montar o meu sistema a partir das informações que foram dadas na questão. Então, se eu somar a quantidade de patos que eu tenho com a quantidade de coelhos, eu vou ter o quê? 10 animais, tá? Então, se eu somar a quantidade de patos com a quantidade de coelhos, eu tenho 10 animais. Ah, mas eu sei que o total de patas seria igual a 28, tá? Como é que eu chego nesse 28? Para cada pato tem 2 patas, para cada coelho tem 4 patas. Então eu tenho essa construção. Então vejam, uma construção de um sistema com 2 equações do primeiro grau, e eu vou resolver essas variáveis, identificar quais são os valores dessas variáveis, dessas incógnitas. Então, vamos observar agora, eu vou mostrar a vocês como a gente pode resolver quando a gente se depara com esse problema, uma questão clássica de sistema de equações do primeiro grau, como é que a gente pode resolver essa situação. Primeira possibilidade de resposta, de resolução, caminho de resolução, é o que a gente chama de método da substituição. Como é que a gente tem esse método da substituição, pessoal? Veja, eu vou pegar uma equação e vou substituir na outra. De que forma? Eu vou pegar um desses termos, porque veja que eu tenho duas equações e 2 termos desconhecidos. Eu tenho o termo x e o termo y. Então, eu posso pegar ou o x ou o y e colocar ele em função do outro, tá? Ou seja, aqui eu escolhi pegar, nessa questão, o x. Então, eu vou dizer x. Quem é x para essa primeira equação? Então, eu vou deixar o x sozinho e tudo que estiver ao lado do x eu vou passar para o outro lado. Lembrando que quando a gente passa para o outro lado da equação, a gente troca a operação original que ele estava. Então, o y está aqui somando, ele vai passar subtraindo. Então, vejam mesmo, pessoal. Eu tenho aqui, ó, x igual a 10 menos y. Então, eu tenho uma relação aqui, tá, para o x. E justamente esse valor do x, essa expressão para o x que eu encontrei aqui, eu vou jogar onde eu tenho x na segunda equação. Então, isolei o x na primeira e o valor que eu tenho equivalente a esse x, eu vou jogar na segunda. Então, percebam que no lugar do x na segunda, eu vou colocar essa relação aqui que eu encontrei. Então, percebam, eu vou pegar, ó, multiplicar o 2 por 10, o 2 por menos y. Então, ficou 2 vezes 10, 20. 2 vezes menos y, menos 2y. O restante que havia na segunda equação permanece, 4y e o 28. Aqui eu tenho menos 2y com mais 4y vai dar 2y.
Como eu quero encontrar quem é o valor de y, tá? Lembrando que y é a quantidade de coelhos, não é isso? Eu quero encontrar o valor de y, tudo que tiver ao lado do y nessa equação, desse lado da equação, eu vou passar para o outro. Então, veja, aqui eu fiquei com menos 2y mais 4y igual a mais 2y. Esse 20 que estava somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, ficou 28 menos 20, que vai dar quanto? 8. Então, eu tenho 2y, que foi o resultado de menos 2y mais 4y, igual a 8. Ora, o 2 está multiplicando, sempre que eu quero passar para o outro lado da equação, eu vou passar de que forma, pessoal? Trocando a operação. Então, eu vou, em qualquer termo que eu tenha de um lado da equação, eu vou trocar para o outro, eu vou inverter a operação. Então, como o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, y é igual a 8 dividido por 2, y é igual a 4. Então, veja, eu tenho aqui, por essa informação que eu encontrei, o y igual a 4, mas eu sei que eu tenho 10 animais. Então, o x, que é a quantidade de patos, vai ser igual a 6. Então, esse é um método da substituição, ou seja, eu tenho duas equações, uma das incógnitas, uma das variáveis, eu coloco em função da outra, eu jogo a outra, deixo ela sozinha, e aquele valor que eu encontrei, eu substituo, por isso o método da substituição, naquela incógnita, na outra equação. Então, esse é o método da substituição. Tem um método também da adição. Como é o método da adição? Veja, pelo método da adição, eu vou pegar aqui, escolher o x ou y para anular, para excluir, tá? A partir da soma. Como é que eu vou excluir a partir da soma? Veja, se eu tiver mais 3 menos 3, mais 2 menos 2, mais 5 menos 5, quando eu somar dá zero. Então, eu vou provocar isso. Eu vou pegar uma das equações e vou ajustar ela para que ela fique, para que uma das variáveis fique o valor oposto do que tem na outra equação. E com isso, quando eu somar, eu elimino aquela variável. Então, veja, eu poderia, nessa situação, como eu tenho aqui, ó, mais 2 e mais 4, eu poderia pegar essa equação e multiplicar, por exemplo, por menos 2, porque ia ficar menos 2 com mais 2, eu anulei o x, ou por menos 4, porque ficaria menos 4 mais 4, eu iria anular o y. Eu optei aqui por multiplicar por menos 2. Então, veja, x vezes menos 2, menos 2x y vezes menos 2, menos 2y. É 10 vezes menos 2 dá menos 20. Então, eu passei até aqui, nessa primeira equação, como eu multipliquei todos os termos por o mesmo valor, eu não estou alterando o sentido dela, então eu pego aqui, ó, menos 2y, perdão, menos 2x, menos 2y, menos 20. Aí eu vou literalmente somar. Por isso que o método é chamado de método da adição. Eu vou somar, porque quando eu somei, ó, menos 2 com mais 2, eu anulei, quer dizer, eu eliminei uma das variáveis, eu vou passar a ter uma equaçãozinha simples com uma única variável. Menos 2y mais 4y, menos 2 mais 4 dá mais 2. Menos 20 com mais 28 dá 8. Então, eu passei a ter y e 2y igual a 8, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 8 dividido por 2, que dá igual a quanto? 4. O y é igual a 4, e o x, então, eu sei que o total de animais é igual a 10, o x, que é a quantidade de patos, igual a 6. Veja, substituição, adição. A terceira forma da gente resolver esse tipo de sistemas de equações clássicos, que tem esse mesmo comportamento, eu costumo chamar de pulo do gato, que aí a gente vai ter uma receitinha de bolo para poder fazer. Então, presta bastante atenção agora nesse pulo do gato para que a gente possa resolver isso direitinho, tá? Eu tenho a mesma equação, né, o mesmo problema, então é a mesma equação, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir, veja, o pato tem 2 patas, o coelho tem 4 patas, são 10 animais. Então, aqui, ó, anota aí essa receitinha de bolo, tá? Eu vou pegar todos os animais, eu vou admitir que é o que tem menos pata, ou seja, eu vou pegar todos os elementos, a soma de total de elementos que eu tenho naquele meu sistema, e vou admitir que todos eles são daquele menor valor. No caso aqui seria 2 patas, que é o pato que tem 2 patas. Então, eu vou admitir que todos os animais são patos. Então, o que é que a gente vai fazer? O pato tem 2 patas. Se eu admito que todos os animais são patos, eu vou multiplicar por 10, daria um total de 20 patas. Então, eu vejo qual seria esse valor
obtidos se todos fossem do menor, tá? Então, primeiro passo, vou admitir que todos são do menor e multiplico pela quantidade que tem o menor. Deu 20. Segundo passo, eu vou encontrar a diferença. O que eu teria, eu vou tirar do que eu tenho. Então, eu tenho um total de 28 patas, e aí significa que eu vou tirar 20, que seria a possibilidade de todos serem do menor. Então, 28 menos 28. Essa diferença eu vou dividir pela quantidade que o maior tem a mais. Como assim a quantidade a mais, Eduardo? Veja, o coelho tem 4 patas, o pato tem 2. Então, essa diferença que eu obtive, eu vou dividir pela quantidade. Quem é que tem mais, coelho ou pato? Coelho. O coelho tem quantas patas a mais? O coelho tem 2 patas a mais. Então, eu vou dividir 8 pela quantidade que o maior tem a mais. Então, o maior tem a mais 2. Então, 8 dividido por 2 significa que essa quantidade é a do maior, que seria coelho. Como são 10 animais, faltam 6, seria o pato. Então, aqui seria o coelho, aqui seria o pato. Então, vê aí a receitinha de bolo. Multiplica todos pela quantidade do menor, encontra a diferença. Essa diferença eu vou dividir pela quantidade que o maior tem a mais. Liquidei a fatura de forma rápida, limpa, direta, objetiva. Tá certo, gente? Perfeito. Então, o que foi que a gente encontrou? A gente encontrou que seriam, veja, o que tem mais patas é o coelho. São 4 coelhos e 6 patos. Então, eu tenho 6 patos e 4 coelhos. Perfeito. Alternativa correta, letra A. Eita, Eduardo, mas eu tenho tanta dificuldade em matemática, tem muitos conceitos que eu não sei, a matemática ficou assim, existiu uma lacuna muito grande na matemática na minha vida, porque muita coisa eu acabei não vendo e tudo. Por que ficar com dificuldade em matemática, gente? Venha fazer comigo o curso Matemática do Zero, passo a passo. Essa turma está completa, tá? Esse curso já está todo gravado, já está todo disponível. Você vai ter acesso a ele durante um ano. E vai poder ficar tirando dúvida. Eu vou acompanhar você tirando toda e qualquer dúvida pelo WhatsApp durante um ano. O valor é R$ 120 e você pode dividir esse valor em até 5 vezes. Então, não perde tempo. Fala comigo pelo Zap, tá certo? Fala comigo pelo Zap. Tem aí a informação e o Pix, ó, 81 991530486. Tá certo, gente? Então fala comigo pelo Zap, que aí eu posso te dar mais informações. E se quiser adquirir, eu posso te passar o link. R$ 120 em até 5 vezes sem juros. Tranquilo, gente? Então, matemática não é difícil, mas a gente precisa compreender, entender todos os conceitos. A gente não pode decorar. A gente tem que saber o porquê, identificar, entender. Tá certo, gente? Então, em breve eu vou colocar mais vídeos gratuitos aqui no canal de resolução de questões de matemática para a gente estudar junto. Então, nos comentários, se você quiser algum assunto especial, alguma coisa, coloca lá, me segue no canal, marca o sininho, e se tiver interesse de fazer esse curso mastigado, desde as 4 operações, com conceitos, com muitos exercícios resolvidos, tá? Para você assistir os vídeos quando e quantas vezes você quiser, o curso já está todo gravado, fala comigo pelo Zap. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, um forte abraço, até a próxima questão que a gente vai resolver aqui no canal, tá?